Yogiki Tsurushima! O capítulo 10 de Jujutsu Kaisen módulo começa com uma reunião em uma conferência. Eles estão assistindo a luta do Maro contra ali o velho Kaduko, né? O feiticeiro Kaduko. Um dos representantes questiona Uzami se eles podem permitir isso e Uzami pergunta o que ele quer dizer. Outro comenta que eles estão dando muita liberdade aos aliens e pelo que ele ouviu, até mesmo aquele que se recusou a deixar Uzami acompanhá-los era um Simuriano também. Uzami diz então que os feiticeiros ficaram incapacitados, né? Os dois feiticeiros acabaram ficando incapacitados de lutar e que o Maro apenas tentou conter a situação. Ele não teve escolha. Porém, um dos representantes diz que Maro tentou atacar Tsurugi, o que deixa Mino surpreso do rapaz saber de tal informação. Nós voltamos para falar mais sobre este capítulo intitulado de Aprovação da Maioria depois da vinheta. Vemos um quadro de flashback do Uzami junto de Mino e ele recebendo ordens ali do Uzami para apagar todo o conflito de Maro contra o Tsurugi. Mino então está desesperado porque ele realmente apagou todos os registros. O jovem representante diz que com essa revelação os habitantes de Simuria se enquadram como uma ameaça segundo o artigo 7 das normas da feitiçaria. Uzami então diz que de acordo com as normas não há mesmo problemas. Os representantes então ficam em choque com as falas e questionam como assim. Uma das representantes de cabelo claro diz que antigamente houve uma proposta de transformar as batalhas de feitiçaria em apostas públicas. Na época, durante o jogo do abate, o governo reconheceu publicamente a existência dos espíritos amaldiçoados e o artigo 8, sigilo, acabou ficando irrelevante. E no fim das contas, o programa de apostas foi cancelado. E Meimei e Wiwi se ferraram ali no meio deste cancelamento. Mas logo uma feiticeira ali meio brincalhona, cabelos claros, contando sobre apostas. O que será que Gekutami quer apontar com isso? Depois disso, com essa revisão das leis da feitiçaria, foi criada a norma suplementar. Ela contém cláusulas que permitem a comercialização de habilidades por feiticeiros. Alguns representantes dizem que não sabiam disso. Ela termina de explicar, dizendo que hoje em dia isso só afeta quem é contratado de forma independente, quase ninguém. Uzami então explica que Maro, Tsurugi e Yuka são contratados sobre um acordo direto com ele e que uma batalha entre contratados não infringe nenhuma regra segundo as normas suplementares, né? Uzami está com o roteiro debaixo do braço. Vimos ali o Maro assinando um contrato com o Uzami, orientando ele onde deveria assinar. Ele diz que ele deve assinar tudo antes de lhe devolver e que deve ler também, enquanto Yuka e Tsurugi questionam se é mesmo necessário tudo isso. A burocracia definitivamente chegou no mundo de Jujutsu Kaisen. Na verdade, no mundo Jujutsu, né? Porque no mundo Jujutsu Kaisen já tinha desde sempre, né? Só ver ali os feiticeiros conservadores que deram tanto trabalho ali para o Gojo e também para o Getou. É, eu sei que você está empolgado com esse vídeo, mas se você tá empolgado mesmo, deixa seu like, se inscreva aqui no canal e também compartilha os nossos conteúdos por aí. É muito importante você continuar reagindo, comentando, divulgando ainda mais os nossos vídeos para que o YouTube continue a propagar os nossos conteúdos de Jujutsu Kaisen módulo, para a gente continuar falando aqui sobre essa obra maravilhosa. É claro que você ainda pode se tornar membro do canal, mandar o seu valeu e mandar o seu hypar. Isso faz com que a gente continue a propagar ainda mais os conteúdos deste mangá aqui no Geek Brasil. O representante então diz que faz sentido, somente feiticeiros aprovados podem firmar um contrato comercial. Uzami então responde que ele foi contratado apenas como segurança civil, né? De que o Maro foi contratado apenas como segurança civil. A garota então começa a rir, questionando que o que aconteceu foi apenas um acidente causado por um feiticeiro latente. Mino explica que feiticeiros latentes são aqueles que usam técnicas amaldiçoadas como se fossem sem querer ou por legítima defesa sua
ou para proteger alguém. Casos envolvendo esses tipos de situação são geralmente tratados como acidentes e raramente resultam em punições. Um dos outros representantes diz que isso é forçado demais. Já era um fato conhecido que os habitantes do planeta Simuria podiam manipular energia amaldiçoada. Uzami rebate dizendo que isso não significa que todos os habitantes de Simuria sejam assim. O representante retruca questionando por que devem defender tanto assim os habitantes ali do planeta alienígena. E o Uzami então responde que essa é a pergunta que ele queria fazer. A questão, na verdade, é por que fazer tanta questão assim de se opor, de se tentar fazer uma guerra. Ele diz então que nas relações diplomáticas, se forem subestimados, tudo pode acabar. Eles já foram insultados uma vez, eles devem mostrar força agora. O jovem então se aproxima na multidão, enquanto o Uzami continua dizendo que devem também deixar claro ali a capacidade deles de dissuasão. É necessário então que encontrem Yuji Itadori, e para a felicidade geral da nação, vemos que o nosso menino Itadori ainda está vivo e muito, mas muito jovem, pelo menos é o que aparenta, né? Então, meus amigos, pode celebrar aí que o Itadori está vivo sim. Ah, dá vontade, né? Dá vontade de falar, dá vontade de dizer, eu vou falar, eu avisei! Eu avisei que o nosso menino Yuji estaria vivo desde lá do capítulo 2, na verdade desde o começo mesmo do capítulo 1, capítulo 2 a gente tá comentando sobre as possibilidades interessantes do Itadori estar vivo. E é interessante ver como Gege Akutami tem contornado essa maneira interessante de abordar a trama no fato de sacar o personagem mais sinistro da história para deixar com que os protagonistas brilhem no começo. No caso ele fez isso com o Gojo no meio da saga, né, no meio do arco. E aí agora com o Itadori ele tá fazendo isso desde o começo. O Yuji, por algum motivo, por alguma razão que a gente vai abordar em outro vídeo, ele desapareceu. E ele foi colocado como a última esperança, né? Para fazer com que a humanidade tenha realmente ali, a humanidade, os japoneses tenham uma resposta contra um possível ato de violência dos simurianos. Ah, nosso menino Yuji Itadori está aí. Agora pensa comigo, mais de 68 anos se passaram desde o incidente ali em Shinjuku. Pensa como o nosso menino Yuji está roubado pra zaralho. O Uzami então se vira para os demais representantes de que se eles forem subestimados, acabou. Isso pode valer para indivíduos ou empresas, mas não é uma mentalidade adequada quando se trata de países. Ele diz que ignorar fatos e fingir que trabalhamos é algo que custa caro e prefere não envolver a ele e nem mesmo o país nisso. Isso deixa o representante em choque. A reunião acaba e Uzami diz para Mino para pedir desculpas a todos depois. O que Mino acaba respondendo que ele acredita que Uzami não fez nada de errado, que investir esforços ali na busca por Yuji Itadori não é um desperdício. O que Uzami diz que nunca é bom criar inimizade entre os seus. Mais um ponto positivo aqui para Gege Akutami em Jujutsu Kaisen módulo. Uzami, ele é um bom personagem, tá caminhando para ser um ótimo personagem desde sua introdução, né? Sempre pincelando, sempre colocando ali pontos nos is, sempre realmente cobrindo as arestas. É realmente um personagem bem legal. E até agora todos os personagens apresentados em Jujutsu Kaisen módulo são personagens bem interessantes. Até mesmo alguns personagens que a gente não dava nada no começo, tipo, vai ser só alguém aleatório. Gege Akutami traz pro núcleo e mostra quando esse personagem vai se tornar realmente muito importante, né? Tem a sua importância na história. Gege tem desenvolvido cada um deles com uma importância única e isso tem tornado o Jujutsu Kaisen módulo algo muito legal de se acompanhar.
Vamos para dentro da espaçonave e vemos um dos jovens dos Rúmeus se reunindo com um dos anciões. Ele questiona por que Dabura fica com a decisão final, se eles vão votar, qual é o sentido disso tudo. O ancião responde que é assim que funciona um sistema de conselho unificado. O jovem então questiona qual é a diferença disso para uma ditadura, e o ancião responde que isso foi decidido por Maro e Cross. O ancião diz que com a morte de Dura, Dabura é o mais apto para servir como chefe. É justamente por ele ter sido um forasteiro que ele pode julgar as coisas de um ponto de vista mais imparcial e objetivo possível. O jovem então responde que todos aqueles jovens são tudo um bando de arrogantes, que ele detesta o Cross e que não suporta ele. Ele continua reclamando que eles foram praticamente exilados do planeta por Dabura, né? Por causa ali do Dabura. O ancião então diz seu nome lhe chamando de Oski e questionando se ele conseguiria vencer Dabura ou até mesmo os gêmeos, o que faz ele praguejar. O ancião então pede para ele se controlar. Isso porque um tomador de decisões só pode rejeitar o consenso do conselho formado por deliberação e votação da maioria apenas por 2 vezes. A lesão de Maro já é conhecida por toda a assembleia, então a reunião provavelmente chegará a mesma opinião majoritária de antes. O ancião então diz que só assim a vontade deles será cumprida, o que Oski responde que eles vão poder dessa forma esmagar logo o Japão. Como é que eles vão negociar com um país que não possui um exército? Uma oportunidade como essa não aparece com frequência. O velho então diz que de fato, o poderio militar da Terra é bastante primitivo em comparação ao deles. É uma sorte que a parte negociadora seja uma nação de feiticeiros. Oski então diz que se eles fingirem uma coexistência e agirem de forma submissa, eles serão menosprezados e perderão ainda mais espaço. Eles devem adotar uma linha dura, mesmo que isso signifique o confronto. O velho então responde que eles devem tomar as zonas autônomas na região da capital, e isso é algo inegociável. Oski então diz que em seguida os Rúmeus se tornarão Deskute. Nunca mais vão aceitar ter aqueles de quem se tira o poder. Olha a roda do opressor girando aí, né? Ontem os caras estavam sendo oprimidos, hoje é eles que querem sentar nas cadeiras ali dos opressores, né? Então, tipo assim, olha essa roda girando, e isso é tudo ali que o Uzami e os demais não querem ocasionar, né? Que os humanos e também ali os simurianos não entrem nesse conflito. E é basicamente o que a gente aprende, né? Que o sonho de todo oprimido é se tornar ali o opressor, né? E essa é a questão que é colocada ali entre os Rúmeus para os terráqueos. Vemos Cross e Jabba, e Cross ali acaba chamando pelo diplomata. Cross vai direto ao assunto e questiona por que Jabba ainda está escondendo ali o voto dele, se apoia ou não a coexistência com os terráqueos. Jabba então diz que é porque Cross ainda está escondendo também o seu voto. Vemos o final da conversa da Yuka com Cross, o que a garota questiona que Cross também está dividido com a resposta que deve dar sobre o conflito. Yuka diz que é por isso que ele se disfarçou de Maro para entender melhor os humanos. Jabba então diz que ele e Cross possuem direito de 10 votos cada. Se os dois escolherem a coexistência, o equilíbrio de todos os acordos anteriores certamente será anulado, embora Dabura possa vetar novamente. Jabba então diz que Cross tomará a decisão e ele vai seguir a liderança dele. Cross questiona se Jabba não tem vontade própria e Jabba responde que confiar em alguém também é um ato de vontade. Faz total sentido, né? Não é porque que você apoia uma pessoa que aquilo ali não é uma decisão sua. Chega a hora ali de votar e o Cross lembra das palavras como obrigado ali do garoto no parque, o pedido de desculpas do Tsurugi e também da Yuka, dizendo para eles encerrarem isso, só os dois. Ele se lembra das palavras do Dura, dizendo que as cidades e as vilas estão aí até hoje, ideias almejadas por aqueles que vieram antes deles. Cross então se lembra do seu vilarejo e depois ele todo destruído,
tudo dizimado ali pelos Denscuti. Isso lhe deixa extremamente irritado. Jabba então acaba dando o resultado da votação e diz que a coexistência foi aprovada. O objetivo deles é a coexistência com os povos da Terra. Eles precisam primeiro criar oportunidades para diálogos e intercâmbio cultural com o Japão, que se tornou o representante terráqueo neste conflito na Terra. Oski fica irritado dizendo que Cross e Jabba não estavam do lado da coexistência antes, mas Cross apenas responde que isso não é uma verdade. Eles apenas omitiram suas respostas. Oski responde que se Maro não está ali, o resultado não deveria valer. Cross responde que Maro sempre defendeu a coexistência. A posição dele foi confirmada antes da reunião. Oski então questiona o que Dabura fará e ele responde que não vê problema nenhum nisso. Oski chama ele de desgraçado, dizendo que isso é muito conveniente, depois que calou a opinião deles várias vezes. Dabura diz que a invasão pode começar a qualquer momento, mas, uma vez iniciada, nenhum dos lados jamais entenderá o outro de verdade. Ele então diz que devem começar se conhecendo, afinal, eles saíram de Simúria para procurar seus novos vizinhos. Caramba, a aura do Dabura é muito do Sukuna, né? Não tem como não falar, não comentar. O Sukuna não se importando com as coisas, né? O Sukuna realmente não se importava com nada, apenas ali no fato de querer manter ali a sua posição e ao mesmo tempo proteger a Uralme, né? E aqui a gente pode observar a mesma coisa, né? O Dabura cagando para qualquer tipo de guerra que possa ocorrer ali entre os Simurianos e também os terráqueos, e ele só quer um pedaço de terra, né? Um pedaço de terreno para viver em paz ao lado da sua irmã. Talvez Gege vai ocultar ali a imagem da irmã do Dabura até o final para confirmar ou não. Quem sabe aí se o Dabura realmente não é uma reencarnação do Sukuna. Vemos o encontro do Cross e o Jabba em um outro dia, e o Jabba diz para o Cross que ele respeita muito pela sua decisão. E o jovem então responde que está apenas cansado. Vemos o encontro do Uzami, Yuka e Tsurugi com Cross e Jabba. Uzami está pensando que não parecia certo de que eles foram derrotados em um planeta. Mas logo ele entendeu que todos eles foram derrotados por Dabura. Yuka começa a conversa questionando se os Kalyans possuem algum tipo de tempo de vida, e que toda vez que um Kalyan morre, a tribo Rumel, só que ela é interrompida, com Jabba dizendo que um Kalyan é imortal. Ele não morre a não ser que seja morto, o que faz Yuka e Tsurugi entenderem agora por que tratam essa criatura como algo divino. Uzami então diz a todos sobre o intercâmbio cultural. Ele acredita que um jantar seria o mais adequado para todos, o que Jabba concorda, dizendo que vai enviar Cross e Maro. Uzami então se vira e diz que Yuka e Tsurugi vão dar conta de toda essa missão, o que deixa ambos surpresos. Uzami tenta acalmá-los, dizendo que ele vai passar algumas dicas sobre como lidar com essa situação. Yuka então abraça o Maro e começa a celebrar, dizendo que vão cozinhar, e vemos uma pequena passagem de tempo. Tsurugi e Cross ficam chocados, questionando o que era aquilo. Yuka diz que está imitando apenas um revival de um programa de culinária que voltou a ser popular, e Maro responde que só fez o que lhe mandaram. Yuka responde que ele parece um delinquente de 5ª categoria de uma quadrilha juvenil. Yuka diz que a primeira coisa que eles precisam entender é se os pratos da lista deles têm algum tipo de problema. Depois eles vão cozinhá-los e experimentá-los. Tsurugi então questiona como assim problemas com a comida, e Yuka responde se não vão encontrar algum alimento que seja alérgico para eles ou algum tabu religioso para os Simurianos ou para os Rumels. Tsurugi entende que pode haver alguns ingredientes que se parecem com os Kalyans, e Yuka questiona se eles podem comer carne. Maro então diz que com isso os humanos não precisam se preocupar, se dirigindo então ao Cross. Cross explica que os Kalyans variam muito de indivíduo para indivíduo em forma e tamanho. Os Rumelianos comem gado, e o que os humanos chamam de peixe na terra também. Tsurugi fica surpreso por saber que Simúria tem um oceano, e Yuka responde que é claro que tem, é a mãe de toda a vida, o que Maro questiona dizendo que não viu nenhum tubarão por lá.
O Maru é muito maluco, né? Yuka diz que não existe nada feito com farinha na lista, o que Tsurugi diz que não é a culinária japonesa, então eles não podem exigir muito. Yuka questiona como eles puderam esquecer isso, e Tsurugi responde que faz sentido, visto que é bem popular com os estrangeiros também. Maru questiona como assim comidas feitas com farinha, o que Yuka diz para ele sobre o takoyaki, que eles haviam comido lá no primeiro capítulo, e que aquilo era de farinha. Maru fica babando, lembrando do takoyaki. Ele se vira ali para o Cross e começa a gritar, dizendo que takoyaki é muito bom. Tsurugi então questiona Maru se ele é muito exigente com comida ou se possui um paladar péssimo, o que Cross responde que não particularmente. Então o jovem humano diz que vai combinar perfeitamente com o paladar simuriano. Yuka se empolga com uma nova saga de Toriko. Eles vão fazer uma festa chamada de Takopa. Maru fica confuso com a fala ali de Yuka e diz que deve ser algum trocadilho com festa e takoyaki. Yuka diz que Maru aprendeu rápido e que eles vão comprar alguns ingredientes para fazer o recheio personalizado. Virou uma discussão que só, e Tsurugi mostra para Cross como um Takopa se parece, o que faz Cross pensar em como Jaba, Dabura e Maru vão participar de toda essa cerimônia. Muita informação, Gegekutami. Muita informação. Depois ali que revelou que o Itadori está vivo, destrinchou uma porrada de informação. Tá virando Hunter x Hunter, né? Tá virando Hunter x Hunter. Os capítulos estão super compridos, mas tá ótimo, tá ótimo. Parece ali que Gege está realmente se divertindo construindo esse novo Jujutsu Kaisen. Que bom que aparenta não ser algo ali de obrigação, né? Sentiu obrigado a construir isso. Não, ele está se divertindo. Dá pra perceber que as piadas, elas são boas, a gente dá risada, comenta, os personagens estão muito bem desenvolvidos e nos envolvem também nos seus plots. A saga também do protagonista desaparecido é um dos meus arcos favoritos em qualquer tipo de história, né? Seja em HQ, livro, jogo de videogame, seja onde for, o protagonista desaparecido, ou pelo menos o antigo protagonista, quando ele desaparece, sempre é algo que chama a minha atenção. Quem dirá 20th Century Boys, né? Se você leu ali a história do meu mano Kenji, você vai entender o que eu quero dizer com isso. Agora resta saber como o Osuke vai ferrar com tudo, né? Porque pelo que parece, ele que vai meio que levar ali, ou vai conduzir essa guerra, visto que o Dabura não é o vilão. O Cross já meio que quase foi convertido juntamente ali com o Maru. Agora ainda existem uma, digamos assim, uma parte ali dos simurianos que não querem conviver com os humanos, né? Querem subjugar os humanos, ou pelo menos subjugar ali o Japão. Gege vai literalmente cozinhar a partir do próximo capítulo.